Então, Michael entrando agora. Isso. Vou compartilhar, então, a nossa aula 2. Atividade 2, na verdade. Isso. Conseguem visualizar? Sim. Ok. Sim. Então, tá. Pessoal, a questão 1, então, eu vou ler para vocês. Vocês tinham uma questão de gráfico de colunas, tá? O gráfico representa as vendas de aparelhos celulares em uma loja no primeiro semestre do ano. Então, ali vocês tinham os meses do ano e o número de celular. Primeira coisa, que quando a gente pega uma questão de gráfico, pessoal, eu preciso ver qual é a minha escala. Então, ela iniciou no 0 e finalizou no 40. Bom, eu preciso ver de quanto em quanto ela está aumentando. É de 5 em 5 ou é de 10 em 10? Então, essa é a primeira coisa que se faz quando vocês têm um gráfico para interpretar. Então, vamos de 10 em 10, pela quantidade de linhas que tem, fica visível que não é. Então, vamos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Fechou, tá? Então, essa é a primeira percepção que eu tenho que ter. A escala é de 5 em 5, ok? Bom, seguindo. Essa loja tinha uma meta de vender... Professor, Oi? eu não sei se é só para mim, mas está cortando bastante a explicação e o que o senhor fala. Tá, pessoal, é para mais... Tá cortando. Tá? Então, talvez seja a minha conexão. Quando é para uma única pessoa, acaba sendo a conexão da pessoa, mas é a minha. Olha, eu estou com o sinal cheio. Tá? Vamos ver se... Às vezes pode dar uma oscilada. Bastante. Tá, eu vou seguir, vocês vão me dizendo se melhorou um pouquinho ou não, tá? Então, a loja ela tinha a meta de vender 250 aparelhos. A pergunta é, pode-se afirmar que a meta foi atingida? Bom, o que eu preciso fazer no primeiro momento, pessoal? É descobrir quanto foi vendido mês a mês, tá? Então, eu espero que vocês tenham feito a anotação de vocês no mês de janeiro, quanto foi, no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, no mês de maio e o junho. Isso vai dar condições de vocês analisarem as alternativas, tá? E daí vem, a meta foi superada? Faltaram apenas 50 unidades para se alcançar a meta? As vendas ficaram 75 unidades abaixo da meta? E as vendas aumentaram mês a mês, tá? Aí a gente já descarta, sem fazer cálculo nenhum. Por quê? O que aconteceu? Janeiro, fevereiro aumentou, no março diminuiu. Então, essa alternativa já não nos serve, tá? A gente acaba ficando... O que vocês encontraram? Um aí, pode... Vamos participar, pode abrir o microfone e me dizer o que marcaram. Letra D, as vendas ficaram 75 unidades abaixo da meta. Isso aí. Eu marquei letra D também. É ótimo. Então tá, é letra D. Tá, pessoal? Então, fazendo a soma, vocês vão perceber que faltaram 75 unidades. Então, a gente pode marcar D. Eu vou ir marcando aqui no arquivo, porque facilita, tá? Vamos fazer o seguinte. Dois, então, vocês tinham uma pesquisa, tá? Com 25 alunos,
da terceira série de uma escola estadual, onde a professora anotou os dados, então, tá? O nascimento deles. 3 nasceram em janeiro, 2 em março e assim por diante. Tá? A pergunta refere-se à porcentagem desses alunos da terceira série que nasceram no mês de abril. E aí, se vocês forem lá na tabela, vocês pegam a linha lá do mês de abril e vão ver que são 6 alunos. E aí, como transformar esses dados em porcentagem? Tá? Como que eu transformo 6 alunos, quantidade, em porcentagem? Usaram mão de que ferramenta? A porcentagem era o que... Isso, uma regra de 3. Ótimo. Pessoal, a porcentagem foi o que eu disse que nós não iríamos abordar, mas que as questões elas trazem por si porcentagem. Então, assim, ó, montar uma regra de 3 significa pegar uma linha que seja chave. Por exemplo, eu pego o total de alunos, tá? São 25 alunos. Então, esses 25 alunos, pessoal, eles equivalem ao meu 100%. Ok? O que eu preciso saber? Eu preciso saber a porcentagem. Então, uma regra de 3 sempre ocupa 2 grandezas. Quantidade de alunos e porcentagem. Certo? Nesse caso. O que eu faço agora? Eu preciso saber quanto são 6 alunos em termos de porcentagem. Então, embaixo do meu 100, eu utilizo uma variável, uma letra para representar. E essa letra ela pode ser o X. Tá? Isso é montar uma regra de 3. Resolver agora é a multiplicação cruzada. Tá? Então, eu multiplico em forma de X. Eu faço 25 vezes X. O que faz eu ficar com 25x. Um número vezes uma variável acaba ficando o número e a variável juntas. 25x é igual a 100 vezes o 100, 6 vezes o 100, que a gente vai encontrar os 600. Ah, mas o que eu faço agora? Agora isola o x. X é igual ao 600 dividido, eu vou usar o meu barra aqui, por 25. Tá? Quando vocês fazem isso, vocês encontram um x igual a 24%. Então, essa é a porcentagem que corresponde àqueles 6 alunos que são os nascidos no mês de abril. Confere? Sim. Beleza. Deixa só eu adicionar os colegas que estão para entrar. Isso? Ok. Então, eu vou destacar, então, a alternativa C, que é a nossa resposta correta do exercício 2. Para quem está entrando agora, pessoal, o professor ele já fez uma solicitação, então, de câmera aberta durante a nossa aula, tá? Isso é um apoio para o professor não ficar falando só para o computador, eu consigo ver vocês, consigo interagir, então isso contribui bastante, e a gente está fazendo também a correção da atividade 2 da aula passada, tá? Eu estou com o compartilhamento de tela, e estou na segunda questão. Percebam que eu estou deixando destacado de vermelho, então, as respostas corretas. Certo? Qualquer dúvida, podem abrir o microfone e perguntar. Ok? Vamos para a questão 3. Interpretação. Então, temos uma rede de supermercado, foram entrevistadas 2.000 pessoas e o resultado foi dado em termos de porcentagem conforme a legenda. E a pergunta é, qual o horário a maioria das pessoas entrevistadas preferem ir ao mercado? Bom, a maioria é a maior porcentagem. Então, a maior porcentagem é os nossos 49%, tá? Cor branca, que é das 8 às 12.
Então, se é das 8 às 12, a gente fica com a letra A. Tudo bem? Sim. Beleza. Sim. Viram como é bom estudar estatística? É interessante, a gente interpreta gráfico, resolve questão, organiza os nossos dados primeiramente. Seguindo, temos a questão 4, então, que é uma questão do Enem, tá? Uma enquete realizada. Vocês precisam estar atentos no gráfico, então. Eram 3 alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete. Tá? Eu fui direto nos dados, que é o que a gente precisa. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Bom, responderam não 25%. Então, o que eu faço? Pego esses 25% e eu preciso saber o total. Mas eu vou lá na questão e sei que eram 3 alternativas possíveis e 279 responderam. Então, eu faço o cálculo de porcentagem. Porcentagem, o valor, vezes aquele total dividido por 100, né? Falamos na última aula sobre... E aí vocês ficaram com qual alternativa? Sim. Mais de 50? Mais de 50 e mais de 75. Isso, mais de 50 e menos de 75. Mais de 50 né? e mais de 75. Isso, letra C. Ótimo. Professor, Pode falar. posso fazer uma pergunta? Claro. Eu não sei como, se tem uma forma mais fácil de fazer a conta. Eu fiz tudo só, tipo, com X, sabe? Ah, tu fez a regra de 3. Isolando o X sempre, depois colocando 100%. Tá, eu entendi. Tu fez Isso. pela regra de 3. O que tu pode fazer, que foi o que nós comentamos na última aula, com calculadora... daí deu 69 com 75, eu arredondei. Tá. Assim, ó, o cálculo de porcentagem, para te fazer ele rápido, com calculadora, que é o que mais o pessoal utiliza na prática, no lado profissional hoje em dia, tu pega os 25, tá? 25 vezes os 279, que é o valor total, e pega esse resultado e divide por 100. Vai te dar o mesmo valor que tu encontrou pela regra de 3. Pode fazer aí se tu tiver a calculadora à mão, ou pode fazer depois, tá? Então, essa seria a forma mais rápida e prática. Mas se eu fizer pela regra de 3, não faz mal. Não, ela dá certinha também. Tu vai encontrar o mesmo resultado. Só tu acaba demorando mais, trabalhando um pouquinho mais. Então, não está errada, pelo contrário, mas eu também ensinei a forma rápida de fazer, tá? Porque às vezes a gente no trabalho mesmo não vai montar a regra de 3. Tu precisa fazer rápido, tá? O teu cliente está esperando, digamos assim, tu precisa dar o valor para ele, tá? Pessoal, seguindo, se alguém tiver mais dúvida ou pergunta, podem falar, tá? Na medida que a gente vai avançando, vocês vão falando. A 5, então, temos uma questão do Enem, gráfico de linhas, interpretação. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente. Pessoal, aí vem um pouquinho do português. A palavra respectivamente, ela tem uma ordem a ser seguida. Tá? Significa que eu preciso responder naquela ordem. Então, é primeiro a maior e depois a menor venda no ano. Então, primeiro a maior. Se nós for ver a maior, ela acontece lá no mês de junho, é onde eu tenho o maior pico. A letra E. Isso. E a menor, ela acontece lá no agosto. Então, a gente fica com a letra E. Isso aí. Ok? Vamos para 6. Pessoal, a questão 6, vocês têm uma interpretação, então, de gráfico também, de linhas, onde tem alternativas referente ao emagrecimento de uma pessoa, tá?
vocês precisam marcar a alternativa correta de acordo com o gráfico. A letra A, ao final da primeira semana, tinha perdido menos de 1 quilo? Se vocês forem ver o gráfico, ele está Não. tabulado 8,3, 8, ele está tabulado de meio em meio quilo. Tá? Então, essa é 500. a primeira situação que vocês precisam. Eu vou puxar ele mais para o ladinho aqui. Ó. Tem o meio quilograma intermediário. Então, ao final da primeira semana, ele não tinha perdido menos de 1 quilo. Ele tinha perdido exatamente 1 quilo. Tá? Depois, vocês têm na B, na segunda semana não perdeu o peso. E agora? Na segunda semana, ele não perdeu o peso? Tá certo, ele não perdeu, ele se manteve. Sim. Tá? Tá certo. Na C, ao final da terceira Não. semana tinha perdido 1 quilo. Na C, final da terceira semana, localiza, não perdeu 1 quilo. Então, não é. D, ao final da quarta semana, perdeu mais de 2 quilos? Não. Chegamos na quarta semana, de 83 veio para 81. Não é mais. É exatamente 2 quilos. Não. Tá? E na terceira e quarta semana, a dieta não deu o resultado previsto? Terceira e quarta semana. Terceira semana, meio quilo. Quarta semana, também meio quilo. Então, assim, ó, deu o resultado previsto. Porque era fazer a dieta e perder meio quilo por semana. Então, a única que a gente tem correta é a letra B. Na segunda semana, não perdeu o peso. Tá? Marcaram essa? Certo. Isso. Então, tá Sim. bom. Então, estão craques em análise de gráfico. Vamos para 7. Pessoal, a 7 vocês precisavam fazer um pouquinho de cálculo, então, de porcentagem, e depois marcar verdadeiro ou falso nas alternativas. A primeira delas é: o candidato B pode considerar eleito? O que acontece? Se eu for olhar o B, ele é o que tem mais intenções de voto. Falso. Porém, a questão é falsa porque eu tenho essa quantidade de indecisos. E se esses indecisos votarem no candidato A, ele ganha. Se eles votarem no candidato C, ele ganha também. Então, a gente inicia com F. Tá? Segunda, o número de pessoas consultadas foi de 5.400. O que eu preciso fazer? O somatório. Está indicado ali quantas pessoas. Verdadeira. Verdadeira. Depois, o candidato B possui 30% das Professor. intenções de votos? Sim. Alguém quer falar? Pode falar. Não sei se é só para mim, Denise. Tá muito ruim para mim, tá travando muito e meu sinal de internet tá cheio. Eu não sei se é só para mim, tá cortando bastante. Para mim também tá cortando, inclusive caindo. Para mim, tipo, interrompe a situação. Só que por cima, assim, dá para entender? Pessoal, a minha internet está cheia, tá com o sinal cheio, tá? Não é por momentos talvez que ela oscila e que dificulta um pouquinho, porque eu consigo ver quem está com a câmera aberta aqui, eu consigo ver vocês, tá relativamente boa a minha imagem também, então varia. Tá? Mas se não der para entender alguma coisa, me peçam que eu retomo. A próxima, o candidato B, 30% das intenções, se vocês forem fazer o cálculo, dá bem certinho, tá? É 30% realmente do total. Verdadeiro. Depois, se o candidato C obtiver 70% dos votos indecisos, então calcula quanto é 70% de 1.500. E o restante dos indecisos, então tem que diminuir
optarem pelo candidato A, o candidato C assume a liderança, essa é a alternativa que exige mais cálculo e interpretação de vocês, mas ela é verdadeira. Tá? Eu marquei que sim. É verdadeira. Isso, é verdadeira. Eu fiz 500 cálculos aqui, professor. Essa dá bastante cálculo mesmo, tá? E depois a última, o candidato A ainda tem chance de vencer as eleições? Tem, pelo mesmo motivo que o candidato B não Eu pode posso fazer se uma considerar pergunta? eleito. Sim. Que essa pergunta eu queria perguntar. Se fosse pelos indecisos, ele poderia vencer. Mas se fosse pela conta de cima, ele não ganharia. Daí o que eu coloco? Assim, ó, ele tem chances de vencer pela interpretação de que tu tem os indecisos. Uma alternativa não tem Indecisos. relação com a Isso. outra, tá? Então, assim, tu não pode usar a informação da alternativa anterior nessa. Ok? Tá bom então. Tá? Elas são isoladas referente àquela situação das intenções, tá? Mas interpreta uma a uma. Tá, ok. Certo? Pessoal, 8, então, rapidinho para nós finalizar a nossa correção. Uma questão de marcar, de porcentagem, certo? O que vocês marcaram? 8.344. Isso, letra D. Então, vocês precisam fazer o cálculo de porcentagem em cima de 14.900. Tá? Isso. Sim. E comparar ali, fazer regra de 3 com 56. Isso aí. Pessoal, se alguém precisa de ajuda, precisa que eu faça, é vocês que têm que me dizer, tá? Então, abram o microfone e podem falar. Não tem problema. Mas se a maioria já fez e confere resultado, beleza? Daí a gente vai seguindo. Isso? Essa era a última? Ok. Tá? Então, fechamos a questão da aula 2. Alguma dúvida, alguma pergunta que tenha ficado? Não. Ok. Vamos mudar de material, então. Tá? Entramos na aula 3, então, certo? Depois, como a gente já viu, já combinou, eu disponibilizo o material no grupo, tá? Medidas de tendência central. O que é isso? Pessoal, agora a gente, como eu falei na última aula, a gente toma o rumo da questão da organização de dados, tá? Então, vocês vão organizar o resultado de uma pesquisa. A gente vai trabalhar com pesquisas pequenas, porque é realmente para formar o conceito. Então, eu coloquei como a tela inicial um esquema, tá? É a foto de um esquema do que a gente vai trabalhar. O que são as medidas de tendência central? A gente vai falar de moda, a gente vai falar de mediana, a gente vai falar de média aritmética e de média ponderada. Então, são 2 tipos de média que a gente aborda aqui, tá? Tem mais tipos, a gente aborda 2, ok? Então, a gente vai definir o que são esses conceitos e aprender na prática como a gente calcula eles. Aqui vocês já têm uma ideia, tá? Já tem as formulazinhas. Então, se vocês forem ver a média, já tem um M ali, N1 mais N2 mais N3, tá? Dividido por 3, ou NI dividido por I, que significa que a mesma quantidade de notas que vocês têm é a divisão que vocês vão fazer, tá? Agora a gente vai ver que cada autor, talvez, cada livro que vocês pegarem, a fórmula ela não muda, mas o autor utiliza o I no final,
Autores utilizam o N minúsculo para indicar que é o enésimo termo, tá? Mas isso não muda a essência da fórmula. Só muda a questão de variável que o autor usou. Moda, já dá para ver uma ideia do que é moda. Moda a gente pode até associar com o dia a dia. O que vocês acham que está na moda? Não é aquilo que mais a gente vê? Passou uma pessoa com determinada blusa. Daqui a pouquinho passou outra. Eu saí ontem, vi mais 2 pessoas com o mesmo tipo de blusa. O que a gente entende? Tá na moda? Ou vai entrar na moda, né? E as pessoas já estão adiantadas. Então, moda, pessoal, a gente vai ver que é aquele númerozinho que mais se repete no resultado da pesquisa de vocês. Tá? Vamos seguir. Primeira coisa que se faz é organizar os dados. Então, quando vocês fizerem uma pesquisa ou tiverem os resultados de uma pesquisa, vocês vão ter os dados brutos ou uma tabela primitiva. É isso. Quando a gente anota algumas coisas aleatórias, não tendo critério nenhum de organização, a gente está tendo dados brutos. Ou a gente está com uma tabela primitiva. Tá? Então, aqui vocês têm, ó, são os dados obtidos após a coleta, sem ser feita nenhuma análise. Os valores a seguir referem-se às idades de 30 alunos do curso da Ideal. Então, o que significa? A gente tem 30 idades ali, variando entre 21, 24, eu enxerguei um 33, lá tem um 34, tá? Mas simplesmente eles foram anotados. Eu não segui um critério. Isso são dados brutos. Tudo bem? Seguimos. O primeiro passo é organizar. Essa organização a estatística chama de rol, tá? Então, o rol é a organização dos dados em ordem crescente ou em ordem decrescente. Para eu poder calcular os itens que a gente vai ver daqui a pouquinho, eu preciso ter os dados organizados. Eu preciso já ter feito o rol, tá? Então, tem que ficar claro isso. O que é o rol? É organizar, ó. Eu já percebi que a menor idade foi 21, nesse caso, que ela se repetiu 3 vezes, que o 22 se repetiu 2 vezes e assim por diante. E que a maior idade é o 36. Então, percebam que só pelo fato de colocar em ordem crescente, a gente já ficou mais fácil de interpretar. Então, a gente já consegue tirar algumas conclusões rápidas e fáceis apenas dessa organização. Feito? Beleza. Falamos de rol, então, e organizamos os dados. Depois deles organizados, pessoal, vem o que a gente chama de amplitude total ou range, tá? É designada pela letra R. E o que é essa amplitude total? A gente ouve essa palavrinha, às vezes, na previsão do tempo. Vai ter uma amplitude térmica de tantos graus, tá? Dependendo da previsão que vocês escutam, se ouve essa palavra. Amplitude, pessoal, é a diferença da maior para a menor variação. Então, quando eu tenho os dados organizados, o que eu faço? Eu vou voltar na minha tela anterior. Eu vou lá, pego o maior dado, que é o 36, pego o menor dado, que é o 21. A amplitude significa a variação. Eu faço 36 menos 21 e eu sei que a minha amplitude total é de 15. Nesse caso, é de 15 anos. Então, há uma diferença de 15 anos da menor idade para a maior idade do grupo. Tudo bem? Então, já aprendemos 2 coisas novas. Hoje, a noite é de bastante conhecimento.
Já aproveitando, mas a gente aprofunda a questão da frequência absoluta na aula 4. Tá? Então, só para vocês saberem já o que é a frequência absoluta, ou o que é o FI. É o número de vezes que o elemento pertence ou aparece na amostra, ou o número de elementos pertencente a uma classe. Então, na próxima aula, a gente vai falar o que é classe e vai construir tabela. Mas, de primeiro momento, vamos entender o que é a frequência. Frequência é o número de vezes com que aquela informação aparece. Tá? Exemplo, o 21. O I, pessoal, ele indica o número que vocês estão se referindo, o valor que vocês estão se referindo. Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha. Tá. Tem gente que está com dificuldade de acesso, né? Eu estou vendo aqui no grupo. Pessoal, é que assim, ó, se é coletivo, o problema é com a minha conexão. Se é individual, talvez é com a conexão de cada um daí, tá? A frequência 21 ali. O F de 21. Se eu voltar lá na minha amostra, ó, pessoal, o que acontece? O 21, ele apareceu 3 vezes. Então, aí eu já começo a resumir os meus dados. Então, o F de 21 é a frequência que o número 21 aparece. Tá? Então, é o número 3. É a frequência absoluta. Mas, deixando claro que a gente vai aprofundar o conhecimento de frequência. Certo? Vamos adiante. Mediana é uma das medidas da aula de hoje. Mediana, pessoal, é diferente de média, é diferente de moda. Pode, em algumas atividades, ser o mesmo valor, mas não significa que seja a mesma coisa, e ela não representa a mesma coisa. Mediana, pessoal, tem a ver com o meio, com a metade, tá? A média não tem a ver com a metade. Então, mediana é o valor central, tá? Só que eu preciso levar em consideração que eu posso ter um número par de amostras, de informações, e um número ímpar. Por exemplo, se nós for olhar aqueles valores que estão ali no meu exemplo, ó, calcular a mediana dos valores, 9, 12, 8, 6, 14, 11, 5. O que eu tenho que fazer por primeiro? Organizar os dados. Então, primeira coisa é colocar em ordem crescente ou decrescente. Tá? Organizei 5, depois o 6, depois o 8, 9, 11, 12, 14. Depois de organizar, pessoal, eu conto quantos eu tenho. 2, 4, 6, 7. Quando é um número ímpar, é bem fácil de fazer. Se mediana é o valor que ocupa a posição central, é o meio. Quando eu tenho um número ímpar, eu sempre encontro esse meio de forma fácil. O que eu faço? Eu deixo 3 informações de um lado, deixo 3 informações de outro, ó, e acabar apagando. Aqui, ó, vou mudar a cor. Isso. O que acontece? A mediana é o quarto elemento da sequência. Então, mediana, MD, a indicação, é igual a 9. Por quê? Porque é o meio das minhas informações. É aquela posição que divide o conjunto de dados
em 2 subconjuntos com a mesma quantidade. Tudo bem? Me fiz entender? Deu Beleza. para entender. Pessoal, Sim. falamos da possibilidade, então, de ter um número ímpar de informação. Mas temos a questão de ter também um número par. Tá? Então, vamos adiante. A segunda situação, ó, o número de observações N é par. Se é par, eu não vou conseguir achar uma metade. Não vou conseguir achar um número que ocupe a posição do centro. O que eu preciso fazer? Organizar os dados. Então, acompanhando o exemplo que nós temos aqui. 6, 8, 9, 12, 14. Já estão organizados. Percebam, vou contar eles. 2, 4, 6. 6 é um número par. E agora? O que eu preciso fazer? Eu preciso utilizar o mesmo conceito. O conceito não muda. Dividir o grupo em 2 subgrupos, com a mesma quantidade. Só que daí vai dar o quê? Eu não posso pegar um número pela metade. Então, eu vou dividir, deixar 2 algarismos do começo para o final. Vou deixar também 2 algarismos do final para o começo. E vai sobrar, pessoal, 2 algarismos no centro. Tá? E aí, eu já vou aplicar o conceito de média aritmética simples entre esses 2 algarismos. Para eu saber qual é a mediana, eu vou precisar fazer a média desses 2 algarismos. Então, eu vou somar 9 mais 11 e dividir por 2, porque são 2 algarismos que a gente está somando. Isso vai dar 20 dividido por 2, que vai dar 10. Tá? Então, aqui vocês já vão ter um exemplo de um número encontrado que nem está na sequência de vocês. Ó. A mediana ela não se encontra no grupo, mas é o algarismo 10. É a média aritmética dos 2 algarismos centrais. Certo? Ah, Professor, Pode falar. quando for par, daí eu sempre divido por 2, Sim, a média. tu vai dividir por 2 aqui embaixo a média, porque é esse dividir por 2, esse 2 significa a quantidade de algarismos que tu somou. Tu vai somar 2 algarismos. Tá, mas digamos que for mais. Sim, mas digamos que for mais do que 2, daí eu divido por 3 ou é sempre 2? A média, vamos só entender uma coisa. Média aritmética muda, não é sempre por 2. Depende de quantos algarismos tu vai somar, é o número por quem tu vai dividir, tá? Isso é o cálculo da média, não é sempre por 2. No caso da mediana, Tá, ok. esse cálculozinho de média vai ser sempre por 2. Tá? Nesse caso, sim, porque tu vai sempre somar os 2 algarismos do meio e dividir pela quantidade deles, que vai ser 2. Tá? Tá bom. Ok. Seguimos, então. Vem moda. Tá? A moda é bem fácil. Moda nada mais é do que é o que mais aparece na distribuição. Então, moda, lembrem-se da moda, do que está na moda, aquilo que mais está sendo visto. Certo? Então, calcular a moda nada mais é do que observar, num conjunto já organizado, em ordem, aquele valor que mais apareceu. 65, 87, 49, 65, 65, ó. 3 vezes apareceu o 65. Então, a moda é o 65. Ah, mas o 87 também apareceu 3 vezes.
Pode acontecer, pessoal. Então, no mesmo conjunto de dados, vocês podem ter mais de uma moda. Vocês vão ter sempre aquela quantidade de número que mais vai aparecer. Tá? E pode não ter moda. Daí a gente chama que é amodal. Por quê? Não existe repetição. Apareceu sempre uma vez de cada. A idade nunca se repetiu. Ninguém tem a mesma idade. Então, significa que não vai ter moda. Não vai ter valor que represente a moda. Então, é o que está naquela teoria ali embaixo. Ó. Pode não apresentar, se chama amodal. Se tiver uma só moda, recebe o nome de unimodal. E se apresentar várias modas, será multimodal. Tá? Mas é só o conhecimento teórico. O que vocês precisam saber é o que é a moda. Moda é aquilo que mais aparece. É aquele valor que mais aparece no meu conjunto de dados. Pessoal, esse material, então, eu fiz ele com a definição, um exemplo de cada, e ele está mais concentrado, tá? Percebam que tem mais conteúdo. Por que que eu fiz isso? Porque depois, então, a gente vai ter uma lista para falar em aula e para vocês trabalharem durante a semana, para complementar a nossa carga horária e também para vocês se envolverem com o assunto. Então, daqui a pouquinho eu vou estar falando que vai ficar disponível uma lista, vou abrir ela aqui, a gente dá uma olhada, vocês já fazem alguma eventual pergunta e a gente fica com o trabalho para complementar a carga horária, certo? Então, falamos de moda, agora falta a questão da média, né? Falamos de mediana, depois eu faço um feedback. Média aritmética simples. Então, pessoal, a média simples é o cálculo de média que a gente automaticamente mais usa. O que é essa média? É a soma dos valores dividido pela quantidade de valores que eu somei. Então, tem uma situação. Ó. Qual será a sua média no fim do bimestre? Para facilitar os cálculos, vamos adotar o seguinte padrão. S é a soma das notas, a formulazinha. E N é o número de notas. Tá? M, então, é a minha média. A média é o quê? É a soma dos N dividido por N. Como eu falei antes, cada autor usa uma variável. Mas o que a gente precisa entender é a soma dos valores dividido pela quantidade de valor. Então, eu tirei 9, depois eu tirei 7, depois eu tirei 5, depois eu tirei 3, e por último eu relaxei e tirei 2. E agora, quanto eu fiquei no bimestre? O que eu faço? Eu somo todos os valores e divido por 5, tá? Por que por 5? Porque é a quantidade de notas que eu obtive. Então, só complementando aquela pergunta anterior, ó, nesse caso não é o 2 mais, tá? É o 5 porque é o N, é a quantidade de notas. Então, faz o cálculo, divide por 5 e talvez nessas situações já tem que utilizar o critério de arredondamento das últimas aulas. Tá? Deu 5,2. Essa é a média. Então, note que sua média não é igual a nenhuma das notas que ele tirou. É um número que representa mais ou menos como o João foi. Então, é um exemplo fictício, com valores baixos, mas que é de fácil entendimento. Tudo bem? Lembrando que vai ficar um material depois para vocês acessarem e fazerem um formuláriozinho, talvez. Ajuda para os exercícios, para não precisar toda hora estar no material. Depois vocês podem fazer que ajuda, facilita. E tem a última, então, que é a média ponderada. Tá, pessoal? A média ponderada é quando se fala em peso. Tá? Ah, teve uma prova, valeu 5, teve um trabalho, valeu 3. Tá, mas e a média? Cada um teve um peso diferente. Então, tem uma formulazinha, tá? Onde o X1 é vezes o P1. O que vem a ser esse X?
esse x, pessoal, é o quanto eu tirei, certo? O P é o peso que tinha. O x2 é o valor, o segundo valor que eu tirei no teste, por exemplo, vezes o peso que tinha o teste. Mais o xn e o pn. O que significa isso? Significa que são os últimos. Eu preciso somar todas as grandezas envolvidas e dividir pela soma dos pesos, ó. P1 mais P2 mais PN, até a última. É difícil de entender assim? Eu já tenho uma tela com um exemplo, tá? Então, só percebam a formulazinha, ela é diferente da média simples, ok? Eu vou passar e vou para o exemplo que fica mais fácil da gente entender. Uma escola decidiu inovar na forma de calcular a média final de seus alunos e passou a atribuir peso a cada bimestre. Então, o primeiro bimestre teve peso 3, o segundo também peso 3, o terceiro peso 2 e o quarto peso 2. Então, às vezes a gente vê situações desse tipo. Qual a média ponderada anual de Rodrigo, que obteve as seguintes notas em história? O primeiro bimestre, então, ele teve 4, o segundo teve 3, depois o terceiro teve 2,5 e o último teve 6. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o valor que ele tirou em cada um, vezes o peso. Vou para a tela seguinte. Ó, ele tirou 4 no primeiro bimestre e valia 3. Então, eu faço 4 vezes 3, exemplificando aquele x e aquele p. Mais, depois 3, ele tirou 3 e o segundo bimestre também valia 3. Mais, ele tirou 2,5 e valia 2. A média era 2, digamos assim. E depois ele tirou 6 e valia 2 o bimestre. Dividido, ali só faltou um traço, pessoal. Não salvou o traço. Tem uma divisão aqui, ó. O traço de divisão, que nem tem na fórmula, ó. Ali a fórmula, ó. Tem um sobre, um traço que divide o P1 mais o P2 mais o PN. O que vem a ser o P1, o P2, o PN, nesse caso, ó, os pesos, 3 mais 3 mais 2 mais 2. Percebam? 3 mais 3 mais 2 mais 2. Então, primeiro se faz a multiplicação, nesse caso. 3 vezes 4, 12, mais 3 vezes 3, 9, mais 2,5 vezes 2, 5, mais o 6 vezes 2, que dá 12. E depois eu divido, então, o resultado disso por 10. Vocês vão ter que encontrar a média 3,8. Tá? Então, a média ponderada, ela dá um pouquinho mais de trabalho para fazer. Certo? Vocês só vão utilizar quando vocês tiverem situações com mais de uma informação. Geralmente se trabalha com um valor diferente para cada situação. Aí vocês vão ver que não tem como calcular a média simples. E às vezes o exercício mesmo já diz. Calcule a média. Se não falar nada, é média simples. Média harmônica normal. E se falar, daí ele está realmente pedindo a ponderada, ou ele não vai dar condições para não fazer outra que não seja ponderada. Tá, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? O que vem agora? Agora é a hora que a gente coloca a mão na massa, então. Porque é fazendo que a gente aprende, tá? Então, a gente tem os conceitos, tem um exemplo de cada situação, tá? E agora a gente vai ter as atividades. Eu vou compartilhar a tela, então, da atividade referente à aula 3, a gente vai fazer uma leitura e vai ver se vocês têm alguma dúvida no primeiro momento. Então, essa é a nossa programação de final de aula, tá?
Deixa eu só encerrar aqui. Depois eu faço a conferência de presença antes de nós finalizar. Isso. Ó, pessoal, então vocês vão ter atividade referente à aula 3, tá? Vou estar disponibilizando no grupo, depois da aula e na plataforma também, tá? Vocês têm o seguinte, questão 1, eu vou ler para vocês, vocês podem fazer alguma anotação de algo importante que vocês considerarem e que facilita depois para a hora que vocês forem fazer a atividade, ok? Para realizar um estudo sobre o tempo gasto em segundos por 100 atletas dos 100 metros de obstáculos, registrou-se o tempo gasto por 16 deles. Então, do que se refere? Aqui embaixo, ó, 14,1 é o tempo. Ok? 13,5 é tempo. 15 é tempo. Indique a população. Lá do enunciado, a gente tira a população. Tinha um número X de atletas. A amostra. Quantos foram analisados? Então, baseado no que a gente vem falando das aulas, tá? Vocês conseguem essa informação. A letra B. A média de tempo do grupo. Entra na aula de hoje. Média, não falou que tipo. Tá fácil? Tenho 16 atletas. Cada um teve um tempo diferente. Ah, vou ter que fazer uma continha? Vou, mas vocês têm calculadora. Então, assim, ó. Somatório, calculadora, divide por... Vocês já têm o total. O próprio exercício lá em cima já disse. Tudo bem? Letra C pede o rol. Já fazendo parte do nosso feedback, o que é o rol? Rol são os dados organizados. Então, é preciso colocar em ordem aquelas informações. Depois, a letra D, a mediana. E agora o que é mediana? Mediana é o meio. Então, eu vou organizar e vou achar o meio. Se é ímpar, eu vou encontrar direto. Se é par, o que eu vou precisar fazer? Um cálculo de média dos dois centrais. Tá? Exercício 2, vocês têm amostras, então, do diâmetro de coração de adultos em milímetros. Também é tamanho. Letra A, determine a média simples, arranje ou amplitude total, moda e mediana. Então, são exercícios para exercitar a nossa aula 3. Ok? Organiza os dados, vê o que mais aparece, se vai ter moda, que isso é o cálculo de moda. Acha o meio, faz a média, faz arranjo. 3, também. Tá? Vocês vão ter uma situação, uma escalinha ali, é resultado de uma pesquisa de ansiedade. Letra A pede a média, moda e mediana. E a moda pede para... A média, aliás, pede para arredondar para número inteiro. Vocês vão usar o critério já. Depois, questão 4. A 4. Ficou fora de ordem. Eu já vou arrumar aqui, ó. Questão 4 é uma questão teórica, então referente a tabelas. O que uma tabela precisa ter? Ela é de marcar. Quais são os elementos fundamentais de uma tabela? Baseado na aula passada, tá? Questão 5, vocês têm 3 números e vocês vão arredondar eles. Para o primeiro, para 2 casas decimais, o segundo para 1 e o terceiro para número inteiro. Ela é uma questão de marcar, tá? Tem a palavrinha respectivamente, então. Nessa ordem que foi pedido é a ordem de resposta. Questão 6. Vocês têm uma tabelinha com quantidade de funcionários, salário, o que pede? A média. Tá?
Vocês vão ler, vão ir em busca de alguma informação que esteja faltando, vão calcular a média. E 7, então aumentou uma, eu tinha me passado na sequência. 7, vocês têm, Paula comprou 3 canetas por R$ 20 cada uma e 2 canetas por R$ 15. Então, aí já deu valores diferentes. Quanto ela pagou, em média, por cada caneta? Coloquei entre parênteses para vocês, pessoal. É média ponderada, tá? Então, vão precisar pegar 3 vezes o valor mais aquela formulazinha do X e do P, dividido pela quantidade de cada situação, pela soma das quantidades. Ok? O outro eram 8, esses são 7. Tá? Os primeiros pedem bastante coisa referente à aula de hoje. Tá? Então, uma sugestão é, vocês teriam 2 aulas na ideal. A gente tem uma online. Se vocês querem aproveitar, já que disponibilizaram a segunda-feira, pessoal, para a estatística, aproveitem, eu já largo o arquivo e vocês já comecem a fazer. Então, é uma sugestão, mas cada um nesse método, nesse modo que a gente está, organiza o seu tempo da melhor forma, né? O importante é que vocês estejam fazendo e se inteirando do assunto. Ainda não é para entregar, tá? Na próxima aula, a gente inicia a aula, então, fazendo a correção e fazendo as dúvidas dessa lista de atividade. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Não? Eu queria saber se caso eu tivesse dúvida na hora de fazer, se eu poderia te chamar qualquer coisa. Claro, pode me chamar sim, é o que nós conversamos naquele dia, tá? Estou à disposição de vocês, só vamos cuidar da questão de horário, final de semana, essas coisas básicas assim, mas sempre podem solicitar. Professor, Sim, consegue já deixar disponível daí o conteúdo também das explicações, acho que fica melhor para a gente acompanhar. sim, eu coloco já logo depois que Não sei encerrar se a tu aula. me entendeu. Sim, eu disponibilizo que E nem daí a aula fica passada, melhor para... Tá, tá? O conteúdo e já a atividade. Pode deixar. Pessoal, eu vou parar o compartilhamento, então, e vou só dar uma conferida na questão da presença de vocês. Pode eu ter aceitado alguém depois. Mike, tá aí. Ok. 13, 12. Fechou. Certinho. Feito, pessoal. Então, logo eu disponibilizo material e atividade. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês para auxiliá-los, tá? E obrigado pela presença. Na próxima aula, então, quem não conseguiu abrir a câmera hoje, que não estava num ambiente propício, já se programa para a próxima, para a gente participar e interagir. Tudo bem? Aguardo vocês na próxima semana, sim. então. Boa noite.